na paz do Senhor. Estou sentindo falta de muitos irmãos, mas é compreensível esse feriado, esse ótimo feriado, né? Tem que descansar mesmo, tem que passear, tem que descansar, tem que tomar muito cuidado nas estradas. Agora à tarde eu fui informado que um primo de primeiro grau, que sofreu um acidente, veio falecer, um homem de 40 anos, porque o caminhão, o cara estava bêbado, ele saiu da estrada e bateu no carro dele, uma tragédia. Então tem que tomar cuidado nas estradas, tem que passear mesmo, tem que curtir a vida, descansar, mas com muitos cuidados. Amém? Eu gostaria que você, mais uma vez, se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas se você for contar, é o 14º livro da Bíblia. Você conta Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí passa Josué, Juízes, Ruth, aí você vai encontrar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Ele é antes do livro de Esdras, de Neemias, de Esther, de Jó, de Salmos. É no Antigo Testamento. Não procure 2 Crônicas no Novo Testamento, você não vai encontrar. Então, 2 Crônicas, capítulo 33. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa narrativa que eu vou ler. Preciso ficar muito atento a ela, porque é uma narrativa seríssima. Nenhum outro escritor na face da terra jamais teve a ideia de conceber algo parecido. Então eu gostaria que você ficasse muito atento a esse texto que nós vamos ler. A partir do verso 1, diz assim: Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez Acerotes, e adorou todo o exército do céu e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Além disso, queimou seus próprios filhos como sacrifício no vale do filho de Inom, e usou de augúrios e de encantamentos, e dava-se a artes mágicas, instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, eu escolhi que todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que eu destinei aos vossos pais, contanto que eu tenho cuidado de fazer tudo eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Verso 9 diz: Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram o mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Fala assim comigo: falou o Senhor a Manassés
Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e o amarrando com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. Estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante Deus de seus pais. Sim, orou a ele, e Deus se tornou favorável a ele, e ouvindo-lhe a súplica, o tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Fala assim, então, fala forte, então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Com a sua mão direita sobre a sua Bíblia, você que não trouxe, coloque a mão no coração. Repita comigo essa oração dizendo assim: Pai, fala forte com autoridade, Pai, no nome de Jesus Cristo, e eu declaro que nessa noite o meu coração está preparado para receber a tua palavra. Deus, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Manassés, e nessa noite eu te peço, fala comigo, fala no meu espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito calor, como eu disse, mas aqui uns dias nós vamos colocar ar-condicionado e esses helicópteros vão sair daqui. A gente faz barulho igual faz um helicóptero. Mas daqui uns dias eu vou ficar livre disso. Daqui uns dias, talvez semanas, quem sabe meses, os irmãos Cíntia e Daniel estão cuidando de fazer aí alguns eventos para arrecadar dinheiro, viu, queridos? Inclusive tem até um sorteio que eles estão fazendo de uma panela elétrica. Já ganharam até uma bicicleta, então depois da panela elétrica eles vão sortear a bicicleta. É para a finalidade de colocar os no ar-condicionado. Então, quando você for procurar, fica de pé, Daniel, você é Cíntia. A Antônia está lá atrás intercedendo. Então, quando esses irmãos procurarem você, meu irmão, compre a rifa, compre o sorteio, porque parece R$10, né? R$10 uma panela elétrica, posteriormente R$10 uma bicicleta. A finalidade é arrecadar dinheiro para o ar-condicionado. Já tem dinheiro depositado e nós precisamos que você envolva com isso. Todos nós precisamos envolver. Obrigado, Deus. Depois do ar-condicionado, vamos trocar os bancos, vamos colocar aqui cadeira com fadada. Posso ouvir o glória a Deus? Vamos sim, em nome de Jesus. Agora, olha comigo, queridos. Essas são crônicas fantásticas que nós acabamos de ver, da intervenção de Deus na história da humanidade. São crônicas de amor, são crônicas de misericórdia, são crônicas de compaixão. Nesses quase 20 anos que sou pastor, a gente sempre encontra pessoas que dizem não acreditar que a vida humana pode mudar. Meu Deus, como a gente encontra pessoas que falam isso? Pessoas que dizem o seguinte: alguns erros têm conserto, alguns pecados têm perdão, alguns desencontros podem ser acertados, alguns equívocos podem ser corrigidos. Pessoas dizem que tudo isso pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas tem pessoas que dizem assim que alguns erros, alguns pecados, alguns desencontros
tenho encontrado com pessoas, e geralmente são aquelas que se consideram a si mesmas melhores, mais do que deveriam se considerar, que me dizem coisas assim: pastor Túlio, não perca o seu tempo com fulano de tal, não perca o seu tempo, ele já cruzou a linha para além da qual não há mais retorno. Você está perdendo o seu tempo, você está perdendo, não perca de tempo, não tem mais retorno para fulano de tal. E quando eu digo para essas pessoas que de fato eu conheço alguns que já cruzaram a linha e não querem mais saber de voltar, conheço, mas que eu também conheço outros que estão pedindo a Deus para fazer o caminho de volta. Mas eu conheço inclusive alguns que já estão voltando, amém, queridos? Aí essas pessoas não acreditam e dizem assim: como que é possível? Não dá para entender que determinadas pessoas ainda estão debaixo da possibilidade do perdão de Deus. Como é possível? Não dá para entender que fulano de tal ainda consiga restaurar a sua vida. Olha o que ele faz, olha como ele vive. Aí eu insisto em dizer o contrário, e para dar sustentação ao que eu falo, para sustentar a minha posição, eu procuro mostrar que o Deus que eu sirvo não é uma divindade pagã, inflexível. O Deus que eu sirvo não é um Alá duro, cruel, que leva as pessoas ao suicídio com o corpo cheio de culpas, tudo em nome de uma religião que diz que, se assim fizerem, se explodirem uma comunidade, se encher o corpo de bomba e chegarem no shopping e explodir, todo mundo morrer, eles vão ter passagem direta para o céu. Então, como Deus que eu sirvo é uma entidade que determinou que a pessoa nascesse daquele jeito para sofrer amargamente o resto da sua vida com o propósito de evoluir o seu espírito. Não! Meu Deus, que diferente, aleluia! E foi ele que inspirou o autor a escrever essas crônicas aqui que acabamos de ler. O Deus que eu sirvo, o Deus que pregamos nesse altar, foi ele que inspirou o autor a escrever esse texto. Esse texto aqui foi escrito por ele. Ele nos diz que Manassés foi um adolescente, 12 anos, um adolescente que se corrompeu aos 12 anos de idade, um garoto que começou a ter experiências malignas, espirituais, um garoto como esse daqui, que nós enviamos para essa linha, começou a
no vale de Inom, oferecendo os seus filhos em sacrifício às entidades. Manassés pegou todo tipo de ídolo e os plantou, e os colocou no altar do templo em Jerusalém, profanando o altar da casa de Deus. Ele misturou o nome de Deus ao nome de deuses pagãos, provocando a ira do Senhor, Deus. Esse cara, Manassés, ele manipulou e destruiu a vida de milhares de pessoas, a tal ponto das Escrituras dizerem que ele fez abominação ao Senhor. Pelo amor de Deus, uma pessoa fazendo tudo isso, pelo amor de Deus. Olha que bonito isso. Eu sou pastor. Quase todos os irmãos que estão aqui, um ou outro que estão nos visitando, eu conheço vocês. Conheço quase todas as vezes. Aquele que não é o meu ovelha, eu conheço. Um amigo, um colega, sei quem é. E eu estou absolutamente certo, determinadamente certo, que aqui dentro não tem ninguém que fez tudo que Manassés fez. Agora, seja possível que alguns aqui algum dia se curvou diante de ídolos. Pode ser. Pode ser que tenha gente aqui que ainda faz oração para deuses que não são Deus, que não é Deus. Mas é só isso. Pode ser que aqui dentro hoje tenha pessoas que já consultou espíritos de mortos. Pode ser, tentando algum contato com um falecido. Quem sabe num momento de dor, de tristeza, de desespero, tentando fazer um contato com um ente que partiu, mas também ficou só nisso. Pode ser que dentro tenham pessoas que antes de saírem de casa, antigamente, consultavam um mapa astral, horóscopo. Ah, que signo que você é? Deixa eu ver aqui que signo que você é. Vamos ver. O seu signo está falando para você fazer isso. Pode ser. Mas se não passou disso, pode ser que alguns aqui já fizeram umas mandinhas, né? Isso na tentativa de arrumar casamento. Já amarraram o coitado do Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de uma cisterna. Pode ser, né? Tudo na esperança de casar. Fazer uma mandinhazinha assim: eu estou ficando velho, então na festa de Santo Antônio vai lá amarrar ele de cabeça para baixo dentro da cisterna. Enquanto você não casar, você não tira o coitado de lá. Pode ser. Pode ser que alguns aqui já recorreram assim a trabalhos espirituais para ver se prosperavam nos negócios. Talvez outros assim mais desesperados foram para as encruzilhadas, os cemitérios, fazer sacrifício a demônios. Sim, pode ser. Amigos, agora, eu duvido, conhecendo as minhas ovelhas e conhecendo os que nos visitam, os poucos que nos visitam, eu duvido que tenha gente aqui que já derramou sangue de milhares de pessoas. Eu duvido.
nas Crônicas, nós acabamos de ler, não fez só uma dessas coisas. Diz o texto que ele fez tudo isso junto. Começou a fazer, ele tinha 12 anos de idade. Ele praticou essas coisas horríveis por mais de 50 anos, irmãos. Foram mais de meio século de maldade, meio século de perversidade, de paganismo, de idolatria, de escurecimento espiritual, meio século de domínio das forças ocultas, das forças malignas. A sua consciência já não o condenava mais, porque ela tinha se tornado dura e incapaz de perceber todos esses erros e pecados. Porque o texto que nós lemos diz que os profetas eram enviados da parte de Deus, e ele ia lá e matava os profetas. Manassés não só se perverteu, não só se corrompeu, mas dizem que ele fez perverter e corromper toda a sua geração por causa das grandes, das terríveis maldades que ele fez. Talvez você me pergunte, pastor, eu vi no culto de adoração a Deus, eu vi no culto da família, o que eu tenho a ver com essa história terrível de 2 Crônicas 33? Eu lhe digo, querido irmão, que tem tudo a ver. Eu lhe digo, querido irmão, que essa história de Manassés tem muito a ver com cada um de nós aqui. Cada um, preste atenção, querido. Olha aqui, deixa eu dizer, deixa eu andar. Preste atenção. Se Deus perdoou a Manassés, Ele pode perdoar o João, Ele pode perdoar o Pedro, Ele pode perdoar o Antônio, Ele pode perdoar o Túlio. Se Deus perdoou Manassés, o cara que fez todas essas coisas horríveis, Ele pode perdoar a gente como você. Amém? Por quê? Irmão, o que Manassés fez é muito mais do que um amor. O que Manassés fez é muito mais do que praticar um roubo, um adultério. O que Manassés fez é muito mais do que um ódio guardado no coração, do que um ressentimento. Tudo que Manassés fez é muito mais do que os equívocos cometidos no curso da vida. Agora preste atenção. Só que na mente humana, na cabeça das pessoas, torna-se assim meio que inconcebível. Na cabeça das pessoas é algo que é impossível haver a possibilidade de perdão para um caso como esse. Na cabeça das pessoas, Deus nenhum no mundo perdoaria um homem como esse. Pai nenhum no mundo perdoaria
pessoas querem o perdão de Deus, mas elas são duras em perdoar os outros. Negativo. Como é que chama essa moça comigo? Jojo? Jojo, a moça vai te ajudar, Jojo. As pessoas geralmente são assim. Elas querem ser perdoadas. Pisam a bola, fazem as coisas erradas, mas quando é para perdoar os outros, elas já são mais difíceis. Agora, veja o que aconteceu com Manassés. Verso 11 diz que um dia ele foi preso. Depois de preso, ele foi deportado debaixo de cadeias e grilhões para a Babilônia. E ele foi levado, colocado numa masmorra escura e fria. Deportado. Lá os dias passaram, não passa para todo mundo. Os meses se foram. E num determinado dia, a consciência dele começou a manifestar os primeiros reflexos de que a alma desse cara ainda não estava totalmente morta. Tribular da graça de Deus começou a mexer dentro desse homem. Um raio do sol da justiça entrou dentro daquela cela escura e fria. Os sonhos dele começaram a ser visitados por uma perturbação divina. A graça insistente de Deus começou a vazar, começou a lidar para dentro daquele porão escuro, alcançando a alma desse homem. De repente, um dia ele acorda, se ajoelha lá do lado da cama e diz: ó Deus, eu reinei por 55 anos. Comecei a reinar, eu tinha 12, hoje eu estou com 67. A minha vida inteira foi um desastre. Eu matei até os meus filhos. Eu sacrifiquei animais impuros no teu altar. Eu me curvei aos ídolos. Eu derramei sangue inocente. Deus, eu fiz tudo que o Senhor imaginar que é coisa ruim, mas eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo. Ele fez isso no primeiro dia, ele fez isso no segundo dia, ele fez isso na primeira semana, ele fez isso no primeiro mês. E a Bíblia diz que ele se humilhou diante do Senhor, clamou por sua misericórdia, rasgou o seu coração diante de Deus e seus pais. Aí o texto nós lemos no verso 13 daqui, diz assim: Deus se tornou favorável a ele. Meu irmão, que coisa fantástica! Que coisa maravilhosa! E é isso que apavora Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que apavora o diabo. O diabo não tem medo de nada.
Ele sabe que não há nada no mundo mais forte do que o amor de Deus. Ele sabe que no mundo não há nada mais forte do que a graça de Deus. Meu irmão, eu te pergunto, você perdoaria Manassés? Ainda que fosse um parente seu, eu duvido que você faria, duvido que você perdoaria. O que eu acho que você faria, irmão, é arrumar um asilo, levar esse cara para lá para eu poder morrer lá numa cama cochoada, só isso. Mas Deus se tornou favorável a Manassés. E ser favorável significa que Deus se tornou ao seu favor. Aleluia. Deus mudou de lado. Deus agora se associou a ele. O Deus da vida agora está do lado dele. Deus, presta atenção no que eu vou lhes dizer. O Deus de Manassés é o seu Deus. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode louvá-lo com salvas de palmas. O Deus de Manassés é o seu Deus. O Deus de Manassés é o Deus que se deixa seduzir pelo quebrantamento das pessoas. O Deus a quem servimos e a quem diante nós estamos é um Deus que se deixa seduzir pela lágrima humana. Ele se deixa seduzir pela consciência esmagada, pelo arrependimento. Esse é o Deus que muda de lado. Aleluia. Antes ele te resistiu. Antes ele te enfrentava. Mas agora que você reconheceu, meu irmão, que esse estado de putrefação da sua alma, agora que você reconheceu quem verdadeiramente você é, está sendo, irmão, ele mudou de lado. Ele não é mais o seu adversário, agora ele é o seu salvador. Agora ele vai andar com você. E ele te diz nessa hora: eu vou tirar você desse buraco. Eu vou tirar você dessa escuridão que você está vivendo. Eu vou abrir a janela e vou te mostrar novos horizontes. E mesmo depois de muito tempo, diz o Senhor dos Exércitos, eu vou te dar chance de recomeçar a sua vida, porque a boca do Senhor o disse. Eu vou te dar chance. Queridos irmãos, se isso aconteceu com Manassés, pode acontecer com você também, amém? O que o diabo quer é deixar você debaixo dessa culpa, deixar você assim, esmagado. O que o diabo quer é te moer, fazendo pensar que não tem mais jeito, que você já cruzou a linha para além da qual não tem mais volta, que você já atravessou a linha para além da qual não tem mais retorno. Meu irmão, isso é mentira do diabo, porque está escrito em Isaías capítulo 1, verso 18: ainda que os seus pecados
fazer encerrar é que Deus continua mesmo. Amém? Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo longano, compassivo. Malaquias 3:6 diz: o Senhor Jeová, não mudo. Aleluia. Tiago diz que nesse Deus que não muda, não tem nem sombra de variações de mudança. Então Ele continua sendo Deus. E hoje Ele quer te perdoar. E hoje Ele quer tirar essa culpa de cima de você, te colocar de volta no caminho. Ele quer acender a luz lá de dentro da sua alma, querido. Eu te trouxe aqui para te dizer que ainda há chance, ainda tem como você recomeçar. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? É porque eu acredito nisso. Verdadeiramente eu acredito nisso. Se existiam alguns que não tinham mais jeito, se existiam alguns dos quais não tinham mais esperança, eu era um desses, irmão. Eu sei o rumo que a minha vida estava tomando quando me converti, e mesmo depois que me converti, se Deus não tivesse sido o Deus de Manassés da minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Eu sei o que eu estou dizendo. Pessoas podem mudar, amém, queridos? E é exatamente porque pessoas mudam que eu estou aqui hoje, que você está aqui, que nós estamos aqui. E juntos podemos olhar para trás e ver que em Jesus sempre há um recomeço. Amém? Sempre. Agora entenda uma coisa: essa mudança que gera um recomeço, ela não acontece só porque a gente sai andando por aí dizendo assim: eu vou ser melhor, eu quero melhorar, olha, eu vou mudar. Não, ninguém muda, ninguém fica melhor, ninguém transforma a sua vida só porque quer ser melhor. Não, essa mudança acontece quando há quebrantamento no coração das pessoas, quando se quebranta, e a palavra quebrantar vem de mispar, que quer dizer bem quebrado, bem quebrado. Se você não tiver o coração bem quebrado, havendo um reconhecimento que você é fraco, que sem Ele a sua vida não tem mais sentido, se você não tiver um reconhecimento que a sua salvação é fruto único e exclusivamente da graça dele, não tiver esse entendimento que o perdão de Deus é algo unilateral, é uma via de mão única, vem exclusivamente dele. É uma decisão dele, não tem nada a ver comigo, não é méritos meus, irmão. A sua salvação, querido, tem a ver com o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia
dura para sempre. Eu quero que você tenha esse entendimento. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E com esse entendimento, você começar a invocar, a clamar ao Deus de Manassés, dizendo: eu não vou mais andar debaixo dessa culpa. Eu não vou sair daqui hoje esmagado pelos pecados que me aprisionam. Pecados que muitas vezes só de lembrar deles, só de pensar neles cometi, minha alma se abate. Você precisa dizer isso para Deus: eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu não vou deixar que esses pecados continuem me prendendo as minhas atitudes, meus pensamentos. Eu não quero mais. Isso depende de você. E se você fizer isso, não, olha para mim, por favor. Se você tiver esse reconhecimento que não dá mais para viver as contradições da vida, você pode sair daqui hoje salvo, aleluia, abençoado, glória a Deus, livre, acolhido, resolvido pela paz que o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, quer colocar dentro do seu coração. Você compreende o que eu estou dizendo? Aleluia. Então fique de pé, querido, por favor, vamos orar. Olha aqui para mim, não deixa o seu pensamento, deixa os pensamentos cativos à presença de Deus. Não deixe devagar, não faça isso. Queridos irmãos, se você ouviu essa palavra, que tem gente que vem na igreja e se sai de fora perguntar o que passou pela igreja, nem lembra, mas se você que ouviu essa palavra, irmão, e entendeu que nessa noite, assim, de uma maneira muito especial, Deus te trouxe aqui para ouvir, talvez até por ocasiões, por razões, por situações que só você e Ele sabe, mas Ele te trouxe. Você veio aqui, você não veio aqui só pelo convite do seu amigo, ou por acaso, ou por acaso. Deus te trouxe a esse lugar. E nessa hora você quer dizer assim: Senhor, seja favorável comigo, como fostes com Manassés. E nessa hora você gostaria de dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, me acolhe, Senhor, me ajude. Eu quero me entregar completamente a Ti, Senhor. Como Manassés fez lá na masmorra, como Manassés fez depois de todas as coisas horríveis que ele fez. Se você, meu irmão, quer dizer isso dele, conforme eu disse, pelas razões, pelos motivos que só você e ele sabem, porque Deus sabe. Pode ter certeza, Deus sabe. E porque Deus sabe, Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque Deus é Deus perdoador, misericordioso, bondoso. Olha só o que tem sempre em Romanos capítulo 10. Não precisa ver sua Bíblia, eu vou ler. Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres
ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem muita gente que crê, mas não confessa. Tem muita gente que confessa, mas não crê. Meu irmão, se Deus perdoou a Manassés, Ele pode perdoar você. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Talvez você ainda não fez isso que Paulo orienta a fazer. E por isso vive acorrentado. De manhã você diz: eu não vou fazer isso. Quando chega de noite, Senhor, me perdoa porque fiz. E Deus vai te perdoar. Claro que Deus vai te perdoar. No outro dia você fala: Senhor, me livra disso. Mas quando é o meu correr do dia, você fala assim. Aí quando chega a noite, Senhor, me perdoa. Não tem mais coragem de ficar pedindo perdão. Não perca essa coragem, irmão. Faça isso todo dia. Peça perdão todo dia. Vai chegar uma hora que essa corrente vai ser quebrada. Vai chegar uma hora que esses grilhões, lá como foi com Manassés, nós não sabemos quantos dias ele chegou e disse: Senhor, me perdoa. Não sabemos quanto tempo foi, mas nós sabemos que Deus o perdoou. Sim, Deus o perdoou. E se Deus perdoa ele, Deus vai perdoar a mim e a você. Os seus pecados são nada, absolutamente nada, quando você pede perdão a Deus. Então eu quero orar por você. Você que gostaria de nessa noite pedir perdão a Deus pelos motivos que você e ele sabem. O diabo também sabe. Oh, meu Deus, isso aqui é ruim. O diabo também sabe. Mas você quer começar hoje, pedindo hoje: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, ficar aqui comigo.